E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, nesse 10º capítulo que fala acerca do fluxo mental, hoje nós vamos entrar no subtítulo Corrente Mental Humana. E André Luiz nos fala assim: no homem, a corrente mental assume feição mais elevada e complexa. No cérebro humano, gabinete da alma erguida a estágios mais nobres na senda evolutiva, ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário à sustentação dos circuitos orgânicos, com base na nutrição e reprodução. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Meus queridos, aqui já tem um tema muito bom para a gente pensar. O poder criador da nossa mente. Nós estamos atentos acerca dessa possibilidade que todos nós temos. Todos nós, gente. Seres inteligentes da criação, fazendo parte dessa humanidade. E aí eu começo, ele fala assim, poder criador inimaginável, porque eu posso limitar essa minha criação. E quando falo em criação, vem muito na nossa mente a questão das artes, da questão da beleza, a questão das próprias descobertas, dos caminhos que a gente vai estabelecendo em nossas vidas. Mas, meus queridos, a vida mental, a atividade mental é uma realidade. E quantas vezes eu sou induzida, eu aceito a indução para determinadas estruturas, para determinadas criações. Quantas vezes, meus amigos, a gente acaba enveredando por caminhos não tão agradáveis, acerca muitas vezes da nossa própria saúde. Vamos pensar. Será que eu visualizo meu corpo saudável? Ou será que pelo medo eu fico pesquisando para saber se eu tenho tal ou qual doença? Eu estou lembrando, eu posso contar esse fato que ele me permite, um cunhado meu, e naquele momento ele trabalhava ainda na ativa de uma determinada empresa, e essa empresa oferecia um plano de saúde desse que a gente chama de top de linha. Muito interessante. E havia uma determinada comidinha, uma determinada sobremesa, que ele gostava, sempre gostou muito. E naquele dia, naquele domingo, indo visitar a minha irmã, eu levei a chamada sobremesa. Chegando lá, eu falei assim, olha só o que eu trouxe, né, para nós. E aí ele falou assim, ai que bom, e falou para minha irmã assim, olha, você guarda para amanhã. E aí eu falei assim, o que houve com você, né, que não vai querer hoje? Ele falou assim, não, eu estou numa dieta líquido pastosa. Aí minha irmã deu uma olhadinha para mim e deu aquela piscada. E aí dieta líquido pastosa é para uma cirurgia ou para um exame sério, né? E eu falei assim, mas o que houve? Ele falou assim, não é que eu vou fazer um exame assim, da região gástrica, tudo isso. E naquele momento, já sentada, eu falei assim, mas o que houve? O que você estava sentindo? Eu falei, não estou sentindo nada, não. É só para pesquisar, para saber se eu tenho tal doença, tal comorbidade. E aí eu fiquei olhando assim, mas por quê? Ele falou assim, não, é porque eu li tudo isso, né? E pode acontecer, embora seja algo muito raro, e na verdade era algo que assolava, né? Era um em 1 milhão ou 1 bilhão, era uma proporção assim gigantesca de pessoas que pudessem ter. E aí eu fiquei quietinha, ele fez o exame. Na semana seguinte, ele virou, falou assim, o exame, eu falei assim, aqui ó, veio trazer o resultado, deu negativo. E eu falei assim, você ficou triste a beça, né? Ele falou assim, que isso, cunhada? Eu falei assim, olha só, gente,
O que me leva a fazer esse tipo de pesquisa? E vamos colocar que ele ali, ele leu, pesquisou, na hora que eu leio eu mentalizo, eu abro essa possibilidade. E ele fez o exame que descartou aquela questão. Mas e quando não há a possibilidade do exame? Quantos de nós fabricamos doenças através do medo? Quantos de nós pensamos sempre no pior, nos atos comuns do nosso dia a dia? Se eu pego alguma coisa, eu fico pensando que pode cair, né? Se eu estou atravessando, eu fico com medo de ser atropelada. E assim, várias questões da minha vida. Eu já contei aqui uma vez, aliás, já contei até em estudos que a gente faz em algumas casas e tudo, a posição da gente lidar com aquilo que chega às nossas mãos. Eu e o marido, mesma profissão, então o salário é igual, né? E nós sempre dividimos matematicamente as despesas, até porque aquela profissão, né, que o salário né? É pequeno, né? Professores e tudo, então a gente sempre teve a organização financeira assim. E ele falava assim para mim: eu não sei por que o seu dinheiro rende e o meu acaba. E aí, de tanto ele falar, um dia eu falei assim: sabe o que acontece, Heber? E aí eu vou pedir licença para usar o vocabulário que eu usei com ele. É porque eu recebo salário e você recebe uma merreca. Era a expressão que ele usava. E aí você, que bobagem é essa? Você observa só. Por quê? Antes dos dias do pagamento, né, eu ficava assim aguardando já aqueles dias, e sempre, isso aí eu aprendi com a minha avó, né, eu me fazia um agradozinho, fosse uma bijuteriazinha, fosse um bombonzinho, alguma coisa assim, né, e sempre agradeci muito a Deus, mas muito, meus amigos, por poder pagar as contas, porque se eu pago as contas é porque eu estou consumindo, não é? Eu estou tendo a possibilidade de consumir, e se eu estou consumindo, eu estou usufruindo. Então, abençoada a energia elétrica, abençoada a internet, eu estou consumindo isso. Isso porque senão, eu não quero pagar, é só não usar. Mas se eu não usar, eu não usufruirei de alguns confortos, né? Então, sempre fui assim, e adequando sempre a vida de acordo com o salário que se ganha. Então, às vésperas do pagamento, eu ficava muito contente, né? Naquele momento, nós não tínhamos ainda toda essa estrutura de poder pagar através da internet, transferência, nada disso. Então, era ir ao banco e chegar lá, né? Ou no caixa eletrônico, ou até no caixa mesmo, e pagar as continhas todas. Bem, isso me dava uma alegria muito grande. E aí, na volta, né? Vou voltar para casa, feliz, tudo isso. E ele sempre reclamava assim: agora vê, né? A gente estuda, a gente tem uma profissão que é de utilidade pública, é tanto esforço e tudo, né? E observe, o fulano, ele falava o nome de alguém, que joga bola, que mal sabe conjugar o verbo, mal sabe falar, ganha milhões. E a gente que tem essa profissão, que tem utilidade pública, tudo isso, recebe essa merreca. Olha só. E aí eu falei assim: observa, meu amor, a forma como você se relaciona com o dinheiro. É isso. Então, quando a gente recebe aquela quantia que vem como uma bênção de Deus em nossa vida, e nesse momento que a gente está vivendo agora, meus amigos, quantas criaturas correndo para ter um auxílio lá de R$300, quantas pessoas com a dificuldade, querendo uma cesta básica, vide os nossos trabalhos assistenciais que estão assim, vamos colocar aqui, muito requisitados, estão sendo muito recrutados, porque a necessidade é grande. Então, você ter um salário e ser capaz de comprar o seu alimento, ser capaz de pagar as suas contas, isso é uma bênção muito grande, é uma alegria muito grande. É uma preocupação a menos que você tem na vida. E esse tipo, olha como é onda, esse tipo de onda mental faz com que, no momento que você tem alegria, que você se despreocupa, na verdade, há um rendimento maior, né? Até, porque você administra melhor, porque você tem tranquilidade de administrar.
Quando você amaldiçoa, quando você reclama, quando você fica tenso, e essa tensão faz com que você tenha muito medo de perder, e esse muito medo de perder faz com que você dissipe os seus bens de uma forma muito, muito estranha. Eu sempre falo, né, a gente que tem a planilha, tudo certinho, é muito mais fácil, né, de você ter o que vai acontecer dentro do seu mês. Mas quase sempre a pessoa com esse medo, o que ela faz? Ela não tem uma planilha e ela vai tirando aos poucos. E quando ela vê, ela está sem nada e abre até um cheque especial. E aí eu comecei a perguntar, a sugerir assim, vamos fazer um teste. E ele aceitou o desafio. Vamos sim, para você ver que não vai mudar. Ele aceitou o desafio achando que não ia mudar. E aí a gente começou a ter essa questão de agradecer, né, de planejar tudo isso. Meus amigos, até ali a gente vivia com aluguel, né, um aluguel que pesava no nosso orçamento, essas questões todas. A partir desse processo, a partir dessa mudança de atitude mental, a gente foi se organizando, daqui a pouco a gente já começou a pensar em entrar no financiamento, entramos no financiamento para a nossa casa. Eu não estou falando que foi fácil, não. Inclusive, eu lembro até de uma companheira que nos primeiros meses em que veio o desconto, você acha que vai morrer de fome. Mas daqui a pouco você vai se adequando, e aí a vida foi se organizando. Então, é esse poder criador inimaginável. Porque muitas vezes, meus queridos, eu vibro em carência. Eu estou com o alimento no meu prato e eu fico achando que aquele alimento não vai me satisfazer, que ele vai ser insuficiente. Se eu penso nisso, é claro que não vai dar. E a gente lembra das pessoas antigas, eu sempre falo do exemplo da vovó Luísa, mas eu falo do exemplo porque ela é um espírito, até um dos guias da família, né? Quer dizer, reconhecidamente alguém que veio ensinar a gente a viver, em que ela falava naqueles filhos, aquele grupo todo, né? Era, na verdade, 8 filhos, mais 3 adotivos, mais ela e vovô. Então, como é que a refeição era tudo tão planejado que até hoje, gente, eu tenho uma mãe com 96 anos, uma saúde de ferro. Eu tenho a tia Conceição ainda também, muito bem, assim, não tem as anemias, não tem essas questões. Tem lá a questão da hipertensão, remedinho que toma de uso contínuo, tudo isso. Mas não tem, assim, grandes doenças. E é sempre sendo visto, né, um fator nutricional muito bom. Por quê? Porque ela fazia com boa vontade. Ela fazia no desejo de alimentar aquelas criaturas, aqueles filhos. E com certeza, esse poder criador atraía o quê? Fluidos, atraía propriedades, potencializava o próprio fator alimentar. Então, eu estou falando assim, algo muito simples, muito próximo, para a gente perceber o que é a nossa mente na nossa vida. E assim, queridos, estamos nós, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço, que é o espaço do estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, Mecanismos da Mediunidade. Estamos estudando o capítulo 10, que fala sobre fluxo mental, no subtítulo Corrente Mental Humana. E André Luiz vai colocando, né, que esse pensamento contínuo, esse fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável, nasce das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque, em verdade, a criatura pensando cria sobre a criação ou pensamento concreto do Criador. Então, gente, nós somos co-criadores porque nós pensamos. Isto nos traz uma responsabilidade muito grande, mas também uma felicidade muito grande nesse processo de transformação da nossa própria vida. E aí, André Luiz continua nos falando. E após nascida, eila, a corrente mental, que se espraia sobre o cosmos celular em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável
das unidades orgânicas, através da inervação visceral e da inervação somática, a se constituírem pelo arco reflexo espinal, bem como pelos centros e vias de coordenação superiores. Então, nasce da mente. A mente é o que? É o espírito, não é o cérebro não, tá, gente? A mente é o espírito. Então, a partir daí, vai para o corpo físico. Então, é do espírito para o cérebro. E do cérebro para todo o organismo, né? Para essa grande coordenação superior. E ele vai dizendo assim. E assim percorre o arco reflexo visceral vibrando. Primeiro, nas fibras aferentes, cuja tessitura celular permanece nos glândulos das raízes dorsais e dos nervos cranianos correspondentes. Então, primeiro nessas fibras. Segundo, nas fibras conectoras mielínicas, que se originam na coluna intermédio-lateral. Terceiro, nas fibras motoras originadas nos neurônios ganglionares e que terminam nos efetores ou fibras pós-ganglionares. Então, a gente está vendo aqui todo o sistema nervoso sendo influenciado pela corrente mental. Queridos, isso é grandioso. Isso é grandioso. E isso abre para todos nós um campo de possibilidades inimagináveis. Como é que mesmo com o meu corpo prejudicado, eu posso ser uma produtora de saúde? Eu posso ser uma produtora de paz, de boas energias, eu posso ser. E ele continua. Acima do nível espinhal, vibra ainda, acima, né? Primeiro, na integração ponto bulbar, em que se hierarquizam reflexos importantes, como sejam da pressão arterial. Então, a gente já viu, e é muito fácil ver, por que que muitas vezes um susto, por que que muitas vezes um aborrecimento, uma contrariedade, dá uma desestabilizada na nossa pressão arterial. Muito interessante. Segundo, no conjunto talâmico e hipotalâmico, em que se mecanizam os reflexos do espírito. Então, a gente vê muitos reflexos nossos tumultuados ou às vezes até abrandados. Eu estou lembrando de uma experiência mediúnica ocorrida lá na obra social Antônio de Aquino. Naquele momento, o Dr. Herman é incorporado no altivo, chamou um companheiro, né, um companheiro médico, e aí o que ele fez? A criança, né, a menina, estava numa situação assim de imobilidade, de dificuldade mesmo, motora. E aí ele impôs as mãos, jogou fluido, do lado esquerdo. Quando ele faz isto, todo o lado direito começa a reagir, braço, perna, tudo isso. E aí ele coloca do lado esquerdo, o contrário, quer dizer, os reflexos são cruzados. E aí, como é que o Dr. Herman faz isso? Através do trabalho da prece. É ele vibrando. E aí ele colocou para esse médico o quanto a vibração de saúde estimula a corrente mental, o quanto uma corrente mental saudável é capaz de estimular aquela outra que está prejudicada. Olha que aprendizado importante e interessante, né? Muito interessante para a gente perceber. E aí eu posso pensar assim, mas será que isso acontece só com outro? Não, gente. A lei de Deus é para todos nós. Ela é perfeita para todos nós. E o terceiro ponto é na composição cortical. A gente sabe da importância do córtex cerebral, a gente sabe disso. Estudamos bem na obra Evolução em Dois Mundos, né? A gente sabe até a importância do córtex nessa posição do homem do futuro, desse homem espiritualizado. Então, a nossa corrente mental, ela pode ajudar nesse processo de amadurecimento celular.
para o homem do futuro, para o homem mais pronto, para o homem mais corajoso, para o homem mais fraterno, para o homem mais feliz. E aí, André acaba, no último parágrafo, desse tema belíssimo, que é a corrente mental humana, falando para nós assim. A corrente mental, segundo anotamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para o serviço da emissão e recepção, ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. E aqui vamos colocar que é um livro que fala sobre o mecanismo da mediunidade. Então essa corrente mental, a nossa corrente mental, ela vitaliza todos os centros da alma. Vamos lembrar dos centros? O centro coronário, né? O centro cerebral, o centro laríngeo, o centro cardíaco, o centro gástrico, o centro solar, o centro genésico, né? Que são os principais plexos. Então a nossa corrente mental é capaz de vitalizar. Então eu posso, na minha casa, fazer uma prece, pedir aos amigos espirituais que, por favor, me ajudem a vitalizar tal ou tal ponto, ou até harmonizar no geral. Naquele momento que eu estou na casa espírita, recebendo o passe, eu posso também começar a mentalizar aquele meu ponto que está frágil e assimilar aquelas energias, porque a gente pode se influenciar, se vitalizar, e a gente pode também emitir. E é por isso que a gente vê os médiuns estudando tanto, né? Principalmente aqueles médiuns que dão os passes magnéticos, para saber conhecer os centros de força, conhecer a estrutura. E a partir daí, naquele trabalho de tratamento espiritual específico, né, ele ser capaz de exteriorizar o fluido que vai vir colorido com essa corrente mental superior, grande, vitalizada, não é? Numa vibração sublimada, e aí ele vai conseguir envolver esse pensamento e vai conseguir também assimilar os pensamentos alheios. E essa questão da assimilação é bem importante, meus queridos, porque a gente não é joguete. Cada um de nós pode escolher a faixa de pensamento em que eu quero sintonizar. Cada um de nós pode escolher em que faixa de pensamento eu quero sintonizar. E aí, se eu quero sintonizar na faixa do bom pensamento, eu poderei assimilar esses bons pensamentos. E é muito lindo que eu não preciso assimilar só para mim, não. Eu posso assimilar para mim mesmo, mas eu posso distribuir este bom pensamento. Então, queridos, que a gente possa, nesse dia de hoje, guardar essas emissões da coragem, guardar essas emissões da fé, guardar essas emissões da luz, né? Guardar essas emissões do amor, da saúde. Vibremos saúde. Vibremos trabalho. Vibremos bom ânimo. Vibremos a alegria de viver. E aí, com certeza, a gente vai estar se vitalizando e vai estar também oferecendo ao outro, oferecendo ao nosso próximo, aquelas energias vitais positivas indispensáveis para uma vivência melhor. Que a gente possa, então, criar, já que o pensamento é criador, vamos criar essas correntes mentais de concórdia, de união, de esperança, de alegria, de afeto, de cooperação, de profunda confiança em Deus, de profunda confiança nesse amor de Jesus por todos nós. Pensemos nisso, amigo. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.